caramba! E aí, o mundo começou a mudar. E quando a gente menos espera, as coisas se tornam vida. Ou seja, a vida existe no universo inteiro. E hoje eu quero falar pra vocês sobre um filme muito maravilhoso. Um filme que eu tenho certeza que vai trazer um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de interpretações positivas pro que a gente faz. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, principalmente porque pra mim foi muito importante assistir. E me dá um discernimento em compreender o quão maravilhoso é poder viver um dia de cada vez. Eu tô falando de um filme que vai simplesmente trazer de volta a mágica, de compreender o quão maravilhoso é poder acreditar de novo nas coisas que a gente sempre gostou de acreditar. Vamos lá então? Então vamos lá! Em uma dimensão onde valorizava-se o que era de fora, trazemos do coração da nossa cultura uma visão sobre a nossa arte. Referências todos nós temos, a diferença é o que fazemos com isso. E como agimos de maneira sábia para dar valor às coisas da forma certa. E com essa visão, e após uma fada mágica em uma nave interdimensional, me fazer entender que tudo vale a pena quando acreditamos de todo o coração, principalmente porque sonhos se tornam realidade e podem se libertar, é algo transcendental. Quando existir uma criança acreditando na magia do amor, todos nós poderemos ser felizes para sempre. E você, acredita em mágica? Obrigada, Xuxa, você é maravilhosa. Vos apresento Xuxa em O Mistério da Feiurinha. Vamos ver as coisas de uma forma diferente e entender a importância em valorizar a arte brasileira em todos os aspectos e trazer de volta a esperança em cada coração. Lembrando que é inspirada em uma obra de Pedro Bandeira. Eu não li o livro ainda, mas eu pretendo ler principalmente para poder ter uma visão mais incrível ainda. Porque melhor do que ver o filme é a gente imaginar as coisas através do livro, e isso é muito legal. O filme começa no meio do oceano, em um cruzeiro mega top, e um escritor viaja com a sua assistente contando suas histórias. Isso aparece num barquinho, um moço pedindo ajuda, vestindo roupas antigas. Aliás, antigas não, só de uma outra época, uma época diferente. E aqui eu deixo uma mensagem. Paulo Gustavo, eu amo você, o Brasil ama você. Isso aqui, ó, tá lotado. Eu tô com uma mulher aqui que ela é vegana, ela faz yoga, que ó, ela medita, dorme cedo e trabalha a consciência corporal. Conclusão, essa mulher pra mim é maravilhosa. Bom, continuando. Então esse moço revela que estava procurando o escritor Pedro por ter uma missão em encontrar Feiurinha, que havia desaparecido e quase ninguém lembrava da história. Então ele começa a contar a história de Pedro. Tudo começou quando a senhorita Vermelho, que é a Chapeuzinho Vermelho, maravilhosa, foi ao castelo encantado toda feliz. A família real está brincando. A Cinderela aparece e começa a falar sobre o excesso de futebol com o príncipe rei, porque é importante ter consciência, né, gente? Afinal, não dá pra ficar só jogando futebol. Nisso chega o mensageiro Caio, avisando que tem visita, que é a Chapeuzinho Vermelho, que trouxe até docinhos. E a Cinderela até fala que está grávida e elas ficam super felizes. Daí a Chapeuzinho começa a falar da Feiurinha que desapareceu. Elas começam a pensar sobre o que pode ter acontecido. Aqui quero fazer um comentário. Ainda bem que os príncipes mudaram e eles estão muito mais legais que as princesas, né, gente? A Bela aparece com os filhos, entrando no castelo, e depois chega a Branca de Neve e as filhas. A Bela, a Rapunzel e as filhas, o rei, que é a Angélica e o Hulk, que eles são maravilhosos. E o que é mais legal nesse filme é que ele é marido da Rapunzel, que é a Angélica, e no filme Enrolados ele faz a dublagem. Eu achei sensacional isso. E as princesas, rainhas, começam a conversar e é sensacional, pois a interpretação delas é demais. E é importante lembrarmos como a cada momento, por conta da sororidade, temos aprendido a nos dar mais suporte e respeitando as diferenças. Afinal, cada um tem sua própria história. Nisso, chega a Bela Adormecida e as filhas e fala sobre estar grávida e todos ficam felizes também. Então eles começam a falar de Feiurinha e a Rapunzel começa a contar a história da Feiurinha. E aí eles vão traçando uma visão diferenciada e elas ficam com medo de acontecer com elas o que aconteceu com a Feiurinha, dela desaparecer.
ela chama um mensageiro Caio para ajudar a trazer ela de volta, indo ao castelo dela para ver o que aconteceu. Nisso, o castelo sumiu. Enquanto isso, no castelo da Cinderela, a diva maravilhosa Hebe Camargo é a rainha-mãe, que aparece com uma mensageira japonesa falando sobre o novo uniforme do Encantado Futebol Clube. E eu achei sensacional. Depois o mensageiro diz sobre o sumiço do castelo e elas ficam preocupadas com o mundo encantado. O espelho diz que quem conhece as histórias são os escritores que vivem no mundo real. A Cinderela vê uma imagem de uma moça bonita desaparecendo e acorda do sonho, chamando por Feiurinha. Daí acontece um monte de coisas e mandam o Caio para o mundo real para procurar o escritor. E assim eles se encontraram. Daí aparece do nada uma deusa maravilhosa, com cabelos esvoaçantes e toda cheia de luz, que é a Fadona. Elas começam a conversar e ver como encontrar a princesa que sumiu. Elas perguntam até para as estátuas dos irmãos Green. A fada explica que só no mundo real pode-se achar as respostas, pois é de lá que vêm as histórias e quem vai para lá, às vezes nunca mais volta. E a Cinderela decide ir no mundo real através de um portal mágico no livro. Já no mundo real acontecem várias coisas, e ela encontra duas crianças que são João e Maria, que leva para conhecer o tio escritor deles. E quando chega ao escritório, encontra o Caio e conhece o escritor Pedro. Enquanto isso, no castelo, acontecem várias coisas. No escritório eles conversam várias coisas sobre como resolver o mistério. E o mensageiro Caio manda um pombo-correio para a rainha-mãe. E as princesas se unem. Princesas unidas jamais serão vencidas! Aí sim! Viva a sororidade! Para salvar Feiurinha. Daí, através da ajuda da internet, da tecnologia e as pessoas de bom coração, e todas as crianças do planeta, todas vão ajudando a encontrar a princesa. E as princesas aparecem para ajudar. O escritor Pedro então explica que as histórias boas são lembradas para sempre. Nisso, a Cinderela tem uma iluminação sobre não terem escrito a história dela e pedem para ele escrever, e ele diz que não conhece. Mas a assistente dele conhece e começa a contar de uma maneira muito mágica e muito linda. Era uma vez uma princesa muito linda, amada, que vivia no meio de uma floresta quando a sua família ficou sabendo que as bruxas, ruim, maldosa e pior ainda, andavam caçando as criancinhas. Foi assim que a família passou a viver sempre em fuga, para não serem pegas pela maldição das bruxas. Daí ela foi sequestrada pelas bruxas, que por verem que ela não tinha verrugas, nem manchas e nem nada igual a elas, começaram a chamá-la de Feiurinha. E o pai dela então jurou que iria encontrá-la. As bruxas levaram a menina para o castelo delas, e Feiurinha nunca havia conhecido outro mundo. A menina vivia como prisioneira do castelo, e com os destinos traçados pela maldição das bruxas. Feiurinha, que na verdade era linda, nunca conheceu nada de bonito nesse mundo, e as bruxas ainda ficaram machucando ela com palavras enquanto ela trabalhava e ficavam falando mentiras para ela. E ela sofria, pensando ser a mais feia entre as feias. O amuleto que a belezinha roubou da Feiurinha poderia cair em qualquer lugar, mas quis o destino, ou terá sido a força do amor, que ele retornasse às mãos do homem que o fabricou, que é o pai dela. E eis a esperança. Feiurinha fica refletindo e sonhando com um príncipe encantado, um menino maravilhoso, e do nada aparece um menino. E ele explica que é um príncipe e que foi encantado pelas bruxas e transformado em um bode, que por ter o carinho e a beleza dela, o libertou da maldição. Ela foge dele por achar que ele está exagerando. E ele diz que as bruxas não estavam falando a verdade, pois ela é linda, e que fizeram ela pensar que o feio é bonito e que o bonito é feio. E ele promete mostrar a verdade para ela, e ela vai ser a princesa dele, e que o mundo vai admirar a verdadeira beleza dela. Enquanto isso, o pai dela vai entrando no castelo e fica ouvindo. E ela fica admirada em ser princesa, e fica toda felizinha, e tudo se ilumina. O príncipe, então, diz que precisa voltar ao reino dele e falar que está vivo. Então ele promete buscá-la para ficarem juntos. Ele se vai, e as bruxas chegam questionando o que está acontecendo. E ela fala que só estava cuidando da casa. Elas perguntam no bode, e ela diz que não sabe onde está.
E as bruxas começam a questionar, a encher o saco dela. E elas falando que ela desencantou o bode. Nisso, Feiurinha questiona por que não falaram que ele era um príncipe. Feiurinha então caiu na armação das bruxas e começaram a iludi-la. Vestem ela com um manto e a transformam em uma bruxa horrenda. Feiurinha fica triste, enquanto as bruxas ficam rindo. Nisso o príncipe volta ao castelo procurando por Feiurinha e questiona as bruxas. E ela parece toda diferente do que ela era. E ele não a reconhece. Então ela pede para ele não machucar ninguém. E ele a reconhece pela beleza do seu coração. Ele corta o manto com a espada e quebra o feitiço. E ela volta a ser maravilhosa. O príncipe luta com as bruxas enquanto Feiurinha corre. E o pai dela aparece no momento certo e ajuda. E juntos eles conseguem derrotar as bruxas. Aê! Ela fala da promessa e o príncipe diz que não tem como ficar sem ela, porque ele o ama. Nisso o pai dela aparece e traz o colar. E ele revela que é o pai dela. E eles se emocionam e lembram das coisas boas. Ele diz que ela está linda. Ela então vai com o príncipe. E aqui eu quero dar uma sugestãozinha, né? Pro pai dela também morar perto deles, para eles poderem se ver, porque todos merecem uma segunda chance na vida e todos merecem também ser felizes, né, gente? E eles foram morar em um lindo castelo e viveram felizes para sempre. Após contar a história, todos ficam felizes, porque é uma história linda. E o escritor Pedro resolveu colocar no papel para todos se lembrarem dela. E a Cinderela fala feliz sobre terem encontrado as pessoas certas, que acreditam no amor e na mágica. E ele agradece por terem trazido de volta o sonho para a vida dele. Daí elas entram no portal e voltam para o Reino Encantado. Nisso Cinderela descobre que o príncipe virou sapo. Daí ela liberta ele com um beijo. E aqui também muito importante falar que o príncipe na história do filme, ele fica diferentinho assim, mas na nossa história a gente faz de uma forma melhor. Ele dá mais atenção pra família do que pro futebol, tá, gente? Daí a princesa Feiurinha e seu príncipe encantado aparecem no reino. E ela se casou com um príncipe e foram felizes para sempre. Nisso o escritor termina a história, junto de sua assistente Jerusa, e envia para todas as crianças do mundo conhecerem e mostrarem para os seus pais e para os amiguinhos e todas as pessoas que têm o coração bom. E ele fala que já começaram a ler a história do outro lado do mundo. Uma coisa fabulosa vai acontecer. Ele coloca o sapatinho nos pés dela e é bonitinho. E eles começam a se declarar e dançar. Enquanto isso, no reino mágico, se bem que todos os reinos são mágicos, né? Quando vemos a forma certa. A rainha mãe e todas as princesas e seres vão ver os jogos de futebol dos príncipes e todo mundo começa a dançar, todo mundo começa a ficar feliz e tudo fica maravilhoso. E a Cinderela fala que enquanto houver uma criança acreditando em mágica, na magia do amor, todos nós podemos ser felizes para sempre. Acredita em mágica? Sim! Então vamos fazer valer a pena, gente, porque tem muita coisa linda pra gente viver. Espero que vocês tenham gostado desse filme. Assistam, porque vale muito a pena ver com um olhar mais delicado e aprender a ver as coisas de uma maneira simples. E uma coisa muito legal da nossa cultura brasileira é que a gente não é baseado em efeitos especiais, embora a gente tenha alguns, mas a gente tem a arte de poder entender a arte através da nossa expressividade. E isso é maravilhoso. E viva o amor, né, gente? Viva a felicidade, viva a sororidade, viva a liberdade. E principalmente os sonhos mais lindos dentro de cada coração. Eu deixo muito obrigada, um beijo pra vocês, um queijo e até o próximo vídeo. E muita coisa incrível. Tchau, gente. Uhul! E não há mais nenhum Deus. Tem uma.